A paz do Senhor Jesus seja com todos, irmãos. Vamos mais um dia de devocional. O tema de hoje: precisamos dar para receber, plantar para colher. Tudo é semente, tudo que se planta nasce. A palavra do Senhor diz lá no livro de Reis, 1 Reis 17:14, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva de Sarepta precisava de um grande milagre, pois ela estava passando por uma grande crise financeira, emocional, familiar, tinha perdido o marido e também sem recursos financeiros e sem provisões na casa dela. Tinha um pouco de farinha e azeite. Iria comer com o filho dela para depois morrer. Porém, Deus mandou o profeta Elias à casa dela para ela ser abençoada. Quando Deus manda um profeta em nossas vidas, é para sermos abençoados por ele. Mas se para que a bênção aconteça, precisamos dar primeiro para depois receber o milagre. Mas se tem pessoas que querem receber o milagre, porém não quer abençoar ninguém. Ou seja, semear para poder colher. Esta mulher semeou no ministério de Elias. Segundo a palavra de Deus, ela recebeu, assim comera ele, ela e sua casa, muitos dias, conforme a palavra de Deus. Às vezes precisamos inverter as posições para sermos abençoados. Primeiro é para Deus e seu ministério. Elias era profeta do Senhor. Ela semeou no ministério de Elias e colheu no ministério de Elias. O que a palavra do Senhor diz? Que aquela mulher só tinha um pouco de farinha e azeite. Mas Elias disse assim: vai, primeiro faça para mim, depois para você e seu filho. E não tema, porque se aquela mulher não acreditasse, muitas vezes precisamos acreditar na palavra do profeta. Se a gente não crê na palavra do profeta, a gente não recebe a bênção. Porque ela creu que ele ia fazer primeiro para Elias, depois para ela e para o filho. Mas conforme a palavra de Elias, a farinha e o azeite não faltou na botija dela e nem na vasilha. Ela creu, ela acreditou. Muitas vezes precisamos crer na palavra de Deus. Semeamos primeiro onde congregamos, para que o ministério da palavra de Deus avance no seu propósito. Depois é para nós e em seguida nossa casa e família. Só quem planta vai colher. Esta viúva precisou semear o pouco de farinha e azeite no ministério de Elias, para poder colher a promessa. Existe uma lei de colheita. Você planta, depois você colhe. Até a natureza entende esta lei de semear e colheita. Os céus faz chover sobre a terra. Quando semear da terra por alguém, ela de si mesmo devolverá o fruto que foi semeado nela. Aqui nós entendemos que existe uma lei. Qual é a lei? Primeiramente a gente dá, a gente semeia. Quando a gente semear no ministério, quando a gente plantar, a terra vai devolver seu fruto, o que se plantou. A gente semeou e a gente colhe o que semeou. O que a gente planta, a gente colhe. Foi o que a viúva fez. A viúva ela deu primeiro para Elias. Quando ela deu para Elias, ela recebeu a promessa da multiplicação da farinha e do azeite. Quando ela deu para o ministério de Elias, ela recebeu para ela e para o filho. Não faltou nem a farinha nem o azeite, porque ela obedeceu a palavra. Primeiramente a gente tem que fazer para Deus. Depois que a gente faz para Deus, depois a gente faz para nós. E depois a nossa família. Existe uma regra. Primeiramente nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. É assim que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso que a palavra do Senhor diz. A gente busca primeiro o reino de Deus e depois as outras coisas a gente não precisa correr atrás, mas ela venha até nós, porque a gente priorizou o reino de Deus. Se você prioriza o ministério do Senhor, lança semente no ministério de Deus, para que a palavra do Senhor seja propagada, você vai receber o que você está plantando.
Foi assim que o apóstolo Tiago falou. Em Tiago 5, 17, 18, ele diz: Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra. Durante 3 anos e meio, orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Aqui o apóstolo Tiago diz que Elias, era homem igual a mim e a você. E ele orou e 3 anos e meio não houve chuva. Houve seca, que a essa seca, essa viúva de Sarepta estava no meio dessa seca. Mas por causa da obediência à palavra e porque ela semeou no ministério de Elias, ela recebeu a promessa que não ia faltar nem o azeite e nem a farinha. Também a Bíblia fala também no versos 18 que a chuva dá a água. A chuva, os céus faz chover. Quando os céus faz chover, ou seja, os céus dão a chuva e a terra devolve o fruto. É assim uma lei. Os céus dão a chuva e a terra devolve os frutos. Os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Os céus enviou chuva e a terra devolveu seus frutos. Uma devolução que foi feita antes. A viúva de Sarepta ofertou no ministério de Elias. Ela colheu. A farinha não acabou e o azeite não faltou, até chover sobre a terra. E você, qual é o ministério que você está semeando? Ou você está esperando que Deus te dê sem semear? Deus nos ensina a dar para receber. Você vai colher tudo o que você se plantou. Irmãos, aqui Deus nos ensina a gente semear. Primeiro a gente semeia, depois a gente colhe. Aí você quer dizer que a gente faz uma troca com Deus? Não, a gente não está fazendo uma troca com Deus. Mas para que a gente receba de Deus, muitas vezes a gente precisa dar. Isso é uma lei. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. Existe uma lei. Primeiramente, para a gente receber de Deus, o que a gente tem que fazer? É pedir. Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus: pedi e dar-se-vos-ás, bateis e abrir-se-vos-ás, procurais e reencontrar, e vai encontrar. Pois é uma atitude que você teve, você semeou. O que você semeou? A oração. Se você semeou a oração, você vai receber o que de Deus? Você vai receber a colheita, que é a resposta da sua oração. Seja um semeador de um ministério da palavra de Deus, pois você vai colher. Quer ser abençoado por Deus? Este é o segredo. Se você quer hoje ser abençoado por Deus, faz o que a palavra do Senhor está falando. Porque a mulher, a viúva de Sarepta, ela obedeceu a palavra de Elias, ela foi abençoada. Se ela não tivesse obedecido a palavra de Elias, que era de Deus, ela não tinha sido abençoada. Porque se ela tivesse repetido: não, a farinha e o azeite é minha, eu vou comer e meu filho, ela ia comer, o filho, ambos iam morrer, porque ela não obedeceu. Mas por causa da obediência que ela teve à palavra, por causa do temor que ela teve da palavra, a Bíblia fala que a farinha não se acabou da vasilha e nem o azeite faltou da botija, segundo a palavra de Deus, por intermédio de Elias. Você primeiro precisa semear para depois receber de Deus. O que você semeou? A semeadura vale também orações, petições e súplica diante dele, de Deus. Pode ser também um perdão que você precisa liberar para alguém, pois depois você colhe o perdão de Deus. Muitas vezes eu estou falando de semear e colher. Não é necessariamente somente as coisas, mas muitas vezes Deus está esperando de você que você semeie um perdão na vida de um irmão. Perdoe alguém. Se você perdoar alguém, você vai receber o perdão de Deus. Se você liberar alguma coisa para alguém, você vai ter algo liberado na sua vida. É isso que a palavra do Senhor diz, que para a gente receber, a gente tem que dar primeiro para a gente receber. Mas muitas vezes nós somos egoístas, nós não queremos dar, mas a gente quer receber. A gente quer receber o perdão de Deus, mas a gente não quer dar o perdão para o irmão.
A gente quer receber, mas a gente não quer liberar o que o irmão está precisando. A gente congrega em um ministério, o ministério precisa de ajuda, mas a gente não quer semear no ministério. Muitas vezes nós preferimos ver a igreja fechar as portas do que semear naquele ministério. Pois tudo é semente, e tudo é semente, e toda semente dará seu resultado. Para ter uma boa colheita, precisamos ter uma boa plantação. Não tenha medo de ajudar um ministério, pois tudo que você plantar no ministério, você vai colher. Também nesse ministério, você planta no ministério que você plantou, você vai colher naquele ministério que você lançou a semente. Aquela viúva foi sobremodo abençoada, tanto que a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A farinha não acabou e nem o azeite faltou da vasilha, segundo a palavra do Senhor proferida por Elias, porque ela se lançou nesta palavra. Muitas vezes nós precisamos crer na palavra do profeta de Deus. Muitas vezes a gente precisamos se lançar na palavra e crer, porque só quem faz é quem crê. Se ela não acreditasse, ela não tinha sido abençoada. A viúva deu o pouco de farinha e azeite que ela tinha. Ela recebeu a oferta de volta. Irmãos, a gente vê aqui que aquela viúva deu o pouco de farinha e o pouco de azeite que ela tinha. Ela ofertou no ministério de Elias, porque Elias pediu um bolo para ele primeiro e depois para ela. Ela ia fazer primeiro para ela e depois para o filho. Aí Elias diz assim: vai, fazes conforme que tu tá falando, mas primeiro para mim, depois para você e para o seu filho. Nós precisamos colocar a vontade de Deus na nossa frente, porque o profeta Elias era servo do Deus vivo. Ele foi naquela casa daquela viúva por causa da palavra do Senhor que veio a ele. Depois que a fonte se secou, quando a fonte se seca, Deus vai mandar a gente para outro lugar. Não se preocupe se sua fonte se secar hoje. Vem a palavra do Senhor, sai de onde você está e vai para Sarepta, porque lá eu ordenei uma viúva que te dê alimento. Os discípulos veja algumas ofertas e colheitas recebidas quando foi semeada. Qual foi o fim da colheita e os seus resultados? Os discípulos lançaram as redes ao mar e eles apanharam grande quantidade de peixes. Lucas 5, verso 6. O homem lançou a sua semente à terra. Dormindo ele, logo acordou. A terra por si mesmo frutificou a erva, depois o grão. Ela devolveu a oferta que ele plantou. Marcos 4, versos 27 e 28. A semente que foi lançada na terra. Deus chama o povo para semear no templo de Israel, para que o povo possa colher a plantação. Livro de Malaquias 3,10, Deus falou assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você primeiro traz. Aí quando você primeiro traz a oferta à casa do tesouro, depois Deus falou assim: depois fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus, que venha maior abastança. Primeiro a gente leva à casa do tesouro a oferta. Primeiro a gente dá, depois a gente recebe de Deus. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não derramar uma bênção de maior abastança, que sobreviverá maior abastança. Prova de Deus. Foi a palavra que o Senhor liberou no ministério de Malaquias. Neemias, ele restituiu as ofertas da casa de Deus e não desamparou a casa do Senhor. Esta oferta era os cantores e levitas. Neemias 13:11, Neemias ele exorta o povo que estava trabalhando no templo do Senhor. E Neemias disse assim: por que se desamparou a casa do Senhor?
E neste momento, Neemias contendeu com os cantores, contendeu com os levitas, que desamparou a casa do Senhor. Aí o que Neemias fez? Neemias restituiu as ofertas à casa do Senhor. Quando Neemias restitui as ofertas da casa do Senhor, Neemias recebe o resultado da semente que ele lançou no templo de Deus. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem planta com fartura, colhe com fartura. 2 Coríntios 9, 6, 7 vai dizer o que está sendo ministrado neste momento. Tudo que se semeia, se colhe com fartura, seja bem, seja mal, seja oração, seja perdão ou qualquer palavra, tudo vamos colher algum dia, pois estamos debaixo de uma palavra. O que se planta, irá colher também. Você não tem semente para plantar? Agora tem, pois Deus entrega em tuas mãos para que você plante. Plante a palavra, pois você vai colher. Lembre-se da parábola do semeador. O que ele fez foi plantar os terrenos, sem se preocupar com os resultados, pois este não dependia dele, e sim de Deus. Irmãos, aqui nós entendemos a parábola do semeador, que Jesus falou em Mateus 13. Eis um semeador que saiu a semear. Ele semeou em 4 tipos de solo: rochoso, espinheiro e pedregulhos, e por fim, uma terra boa. Ele semeava e não se preocupava com o resultado, porque o resultado vem de Deus. Muitas vezes a gente precisa semear uma palavra, que tem muitas pessoas neste período que nós estamos passando, precisando de uma palavra. Se você não tem o que você plantar hoje, plante a palavra, plante o evangelho, plante a palavra do Senhor, porque em tempos oportunos vai ter resultado a semente que você plantou. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Joel 2,19. Isso foi a promessa que Deus fez no ministério de Joel. Porque Deus falou que a partir de hoje vocês serão abençoados. Se vocês plantar, se vocês semear, vocês vão colher conforme você plantou. Mas Deus fala neste momento, não plante pouco, plante muito. Porque se vocês plantar muito, vocês vão colher muito. Existe uma lei de semeadura, pois quem planta vai colher o que se plantou. Lá em Gálatas 6, versos 7, versos B, vai dizer que com Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso também ele ceifará. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Esta é a lei. Você sabia que Jesus plantou? Você sabia que Jesus semeou o corpo dele? Para que você fosse salvo por ele, ele precisou semear. A Bíblia fala no livro de Efésios 2, que Jesus Cristo semeou seu corpo como oferta a Deus e colheu o perdão dos filhos de Deus, os filhos de Deus. Amém? Plante você também em algum ministério, segundo a palavra de Deus, você colherá. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Fique todos com Deus.